linguística crítica, linguagem, identidade e a questão ética, de Kanavelil Rajagopalan. Rajagopalan é professor titular na área de semântica e pragmática das línguas naturais da Unicamp, né? É também professor pesquisador do CNPq e participa em programas de pós-graduação na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e na Universidade Federal de Tocantins, né? É indiano e teve um contato mais próximo com o Brasil, né? Em seu curso de doutorado em Linguística Aplicada, feito na PUC São Paulo. Pois bem, o foco do estudo aqui é a obra por uma linguística crítica, né? Vale lembrar que a utilização deste adjetivo, né, crítico, não é por acaso, né? Ou seja, se ele já utiliza aqui um adjetivo crítica, é porque pressupõe-se, né, que exista uma linguística que não seja crítica. Então, se ele está defendendo uma linguística que seja crítica, a gente também pode pressupor, né, que ele está criticando uma forma, né, uma maneira de se fazer linguística. E no decorrer dos trechos dos quais nós vamos fazer aqui a leitura, vocês vão entender muito bem, né, o porquê dessa crítica, muitas vezes muito forte, né, de Rajagopalan, em relação a certas posturas de linguistas, né, no que diz respeito a questões sociais, né? Nós sabemos que durante muito tempo, seguindo aí os paradigmas, né, de toda a ciência, principalmente aí a partir do século XVI e XVII, né, a gente vai ter a proposta de ciências, né, áreas do conhecimento que vieram, né, a se despreender de um campo mais amplo, né, como o da filosofia, por exemplo. Então nós vamos ter aí o desmembramento, né, de algumas áreas do conhecimento, cada área dessa pleiteando para si, né, a classificação de ciência. No entanto, essa classificação de ciência, né, ela seguia certos paradigmas, né, como, por exemplo, o do distanciamento do cientista em relação ao objeto que está sendo investigado, né? Aqui nós teríamos a neutralidade do observador, a neutralidade do cientista, né? Deixando as suas crenças de lado e examinando o seu objeto de estudos, né, de maneira neutra, objetiva, né? Isso acaba também se refletindo nas pesquisas linguísticas, né? A gente vai ter aí com o início da linguística moderna, né, tendo como Saussure um grande representante, né, que por sua vez influenciará bastante o estruturalismo, né? Então, durante muito tempo a gente teve uma linguística que reivindicava, né, o status de ciência. E para reivindicar esse status de ciência, né, deveria seguir aí alguns paradigmas, né, do que estava imposto para considerar uma determinada área como sendo científica, né? Por isso que durante muito tempo o cientista, né, o estudioso do objeto, né, que é a língua, né, tomando por base a proposta de Saussure, né, durante muito tempo esse linguista esteve distante, né, das questões sociais, né? Até porque, tomando por base o próprio método, né, de estudo, considerando o objeto de estudos como sendo a língua, né, como sendo um sistema, uma estrutura, deixando dessa forma a fala, né, de lado, e a fala traz justamente o que é heterogêneo, o que é variável, né? Traz esse aspecto pragmático, né? E durante muito tempo isso foi deixado de lado, né? Em detrimento daquilo que é
sistemático, daquilo que é homogêneo, né? Então, Canavilio Rajagopalan faz essa crítica, né, dessa linguística que, segundo ele, deu as costas para as questões sociais. Deu as costas também, né, para aquilo que é considerado como senso comum. Então, só seria válido para a linguística, né, para os estudiosos da língua, aquilo que fosse fruto, né, de uma pesquisa científica. E nós podemos ver muito bem a proposta de Rajagopalan de aproximar as questões sociais, né, da linguística, examinando o próprio sumário da obra. Então nós encontramos capítulos, né, com os seguintes títulos: Linguagem e Ética, Linguagem e Identidade, Linguagem e a Política de Representação, Relevância Social da Linguística, sobre a dimensão ética das teorias linguísticas, a identidade linguística em um mundo globalizado e por aí vai, né? Então nós vamos aqui apresentar alguns trechos desta obra que representam muito bem, né, o pensamento de Rajagopalan no que diz respeito à linguística. Já na apresentação, ele nos traz no primeiro parágrafo o seguinte: é preciso convencer o leigo de que vale a pena investir no estudo da linguagem e de que pensar sobre a linguagem implica, em última análise, indagar, de um lado, sobre a própria natureza humana e, do outro, sobre a questão da cidadania. Então, aqui ele traz exatamente o pensamento de que falar de linguagem, né, não diz respeito apenas a uma tarefa, né, do estudioso da língua. O leigo também pode e precisa falar da linguagem, uma vez que falar da linguagem, né, falar sobre a linguagem, é falar sobre a própria natureza humana, uma vez que nós nos constituímos, né, por meio da linguagem. Então, se a gente estuda, né, a nossa própria linguagem, automaticamente a gente também está estudando, né, a nossa própria Constituição. Agora, ele traz um ponto importante em relação a esse conhecimento sobre a linguagem, né? E isso nós podemos ver muito bem em telejornais, né, em jornais impressos, né, quando há jornalistas comentando sobre propostas, né, pedagógicas direcionadas ao ensino de língua, né? Então não é difícil de a gente encontrar pessoas que não têm estudos, né, mais aprofundados em linguística falando sobre o ensino de língua, né? Muitas vezes defendendo um estilo tradicional de se ensinar a língua, né? Por tradicional entende-se aí o método jesuítico, né, de se ensinar a língua portuguesa, né? Então, é muito comum a autoridade do linguista, né, a autoridade do estudioso da língua ser questionada, né, por essas pessoas que não têm estudos linguísticos. E é aí justamente que Rajagopalan vai dizer, né, que nós, enquanto linguistas, devemos conquistar, né, esta autoridade em relação aos estudos da língua, né? E como ele muito bem diz, né, não é derramando o nosso saber como se fosse um punhado de pérolas em meio a um amontoado de porcos ávidos que vamos conseguir convencer o público leigo de que temos algo importante a dizer. E ele vai também questionar, né, o fato de que muitos linguistas acharem que o que falta no Brasil, né, é justamente uma maior divulgação de suas pesquisas. Rajagopalan não concorda com isso, né? Diz que, na verdade, o que falta não é essa divulgação das pesquisas científicas. E ele diz o seguinte:
contrariamente a muitos colegas no Brasil e no exterior, que acreditam que o que falta é maior divulgação dos resultados das pesquisas realizadas numa linguagem acessível ao leigo, sou da opinião de que é preciso também rever alguns postulados formuladores da disciplina. No lugar da divulgação, penso que o que deve haver é uma maior interação entre o linguista e o leigo. Interação implica, por sua vez, entrosamento. A divulgação é monológica, unilateral. A interação é dialógica, uma conversa de mão dupla. De nada vale a nossa vontade, como linguistas, de nos comunicar com o público leigo se ela se limita a uma vontade de promulgar os ensinamentos da linguística. Por mais óbvias ou racionais que pareçam as nossas posições a respeito da linguagem e seu funcionamento, é preciso sempre lembrar que elas não são tão óbvias para quem não compartilha conosco os postulados fundamentais da ciência. Por isso, pessoal, que para quem já está inserido, no contexto linguístico, no contexto, na verdade, da pesquisa linguística, muitos conceitos já são normais, algumas ideias já são vistas, como verdades universais. Agora, para quem não está inserido nesse universo, de estudos sobre a língua, essas ideias, esses conceitos são muitas vezes difíceis de serem aceitos. E talvez o trecho, que resume muito bem esta apresentação da obra que Canavilio nos traz, que foi escrita em 2003, é o seguinte: quando me refiro a uma linguística crítica, quero, antes de mais nada, me referir a uma linguística voltada para questões práticas. Não é a simples aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a própria teoria de forma diferente, nunca perdendo de vista o fato de que o nosso trabalho tem que ter alguma relevância. Um capítulo interessante, sobre o qual nós podemos discutir um pouco aqui, é o capítulo Linguagem e Identidade. E nesse capítulo, Rajagopalan vai trazer um pouco daquilo que nós falamos aqui no início dessa videoaula, sobre a relação da linguística com as questões sociais, sendo essa relação sendo influenciada pelo paradigma científico do momento, ou seja, do distanciamento do observador em relação ao seu objeto de estudos. Então, se eu quero que uma determinada área tenha um status de ciência, é necessário seguir certos parâmetros que já vêm aí sedimentados na pesquisa científica. Isso é o que pensava muitos linguistas, e não vai ser o que defende Rajagopalan. Então, vejam só os seguintes trechos. A maior justificativa para postular uma suposta distinção entre o objeto e o instrumento, ainda que os dois sejam indistinguíveis um do outro, sob qualquer outro prisma, é a necessidade premente de reivindicar para a linguística o status de uma ciência como todo o enorme respeito que essa palavra inspira em nossos meios. Ou seja, se a linguística quer ter para si o status de uma ciência, era preciso, portanto, seguir alguns paradigmas. No entanto, como uma área que vem das ciências humanas, que deveria até mesmo ter essa flexibilidade maior no que diz respeito a possíveis pesquisas interdisciplinares, curiosamente, uma área do conhecimento que vai propor essa quebra da disciplinarização, o combate à ideia de que
na pesquisa científica existem verdades e elas poderiam ser identificadas, né, por meio de números, né, quantitativamente. Então, uma área do conhecimento que vem para quebrar esses paradigmas, curiosamente, é uma área das exatas, que foi justamente a física quântica, né? No início do século XX, com as pesquisas no âmbito da física quântica, a gente vai ter uma revolução na forma de se fazer ciência. E por quê? Dentre os vários motivos, a gente pode destacar aqui a contribuição que a física quântica nos trouxe, né, no que diz respeito à incerteza das pesquisas. Então, nenhuma pesquisa científica pode nos trazer 100% de certeza no que diz respeito à pesquisa realizada, né? Então, a física quântica trouxe, né, para nós um novo contexto, né, um novo ambiente, que é justamente um ambiente bastante reduzido, né, que é um ambiente dos átomos, dos nêutrons, né, dos elétrons. E quando a gente reduz, né, esse espaço, né, para estudá-lo, a gente começa a se deparar com questões que antes eram totalmente distantes da pesquisa científica, né? Noções como incerteza, né? Ideias como algo que possa estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ou, na verdade, em nenhum lugar. Então, são fatores, né, que fazem com que esses paradigmas da ciência moderna acabam caindo. No entanto, a linguística, como vindo aí das ciências humanas, acaba seguindo esses paradigmas científicos, né, de distanciamento do observador, de buscar um rigor científico, né, muitas vezes manifestado por mero pedantismo. E Rajagopalan fala um pouco sobre isso, quando ele diz: ironicamente, a linguística foi eleita como modelo para as demais ciências humanas por adotar, ou melhor dizendo, imitar, os métodos das ciências exatas e se distanciar dos procedimentos mais comuns nas humanas. E assim, pessoal, Rajagopalan vai defender a ideia de que a linguística, né, não deve ser vista como uma área do conhecimento ou mesmo uma ciência, né, que seja autossuficiente. Dessa forma, ele vai propor, né, uma pesquisa que seja interdisciplinar, né, ou mesmo transdisciplinar, até porque estudar a língua, né, um fator que constitui o homem, e considerando a constituição do homem como algo bastante complexo, né, e essa complexidade, né, acaba perpassando por várias áreas do conhecimento, Rajagopalan naturalmente vai defender a ideia de que a ciência linguística, né, não é autossuficiente, como nós podemos ver no seguinte trecho: o que torna o conceito clássico da língua cada vez mais difícil de sustentar é que ele abriga não só a ideia de autossuficiência, e aqui a gente remete a Saussure, né? Estudar a língua por ela mesma, mas também fazer vistas grossas às heterogeneidades que marcam todas as comunidades de fala, isto é, as diferenças são tratadas como fenômenos contingentes a serem estudados num segundo momento. Nas palavras de Fairclough, a língua é abordada como ela poderia ser no mundo ideal e paradisíaco, e não como ela de fato é em nosso mundo vivido.